De volta aqui no De Bem com a Vida, agora na sala de entrevista, nós vamos falar um pouco sobre os riscos da lipoaspiração e da cirurgia plástica, né, em geral, que muitas vezes a pessoa vai para uma cirurgia dessa sem saber realmente, né, aquilo que os riscos, a pessoa só vai pensando no físico, né? Muitas vezes, para uma correção ou então mesmo até para uma estética, a pessoa acaba indo para uma cirurgia dessa sem antes, né, buscar realmente saber o que é essa cirurgia, quais os cuidados que ela deve ter antes, durante e após essa cirurgia. E para falar um pouco desse tema, que hoje é muito atual, muitas pessoas vão ao médico para buscar realmente essa ajuda para o seu físico. Está com a gente hoje o Dr. Vandenberg Barbosa. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada pela tua presença. Boa tarde. Boa tarde, Bispo. Eu gostaria muito de agradecer aqui o honroso convite e me colocar à disposição para tentar esclarecer esse tema que é um dos capítulos da cirurgia plástica e muito importante para o telespectador. Porque às vezes a pessoa enxerga essa cirurgia como algo simples, né, doutor? Não que seja também, a gente não quer criar um fantasma em relação à cirurgia plástica, mas a gente deve encarar de uma forma mais séria uma cirurgia plástica, né, uma lipoaspiração, que muitas vezes a pessoa vai achando que vai, assim, passa dentro de uma máquina, né? Você entrou com um corpo, sai com outro, no outro dia você está pronto, né, para sair com aquele corpo que você tem buscado. E eu sei que hoje a gente precisa dar uma atenção melhor, né, e que não pode banalizar isso, porque é uma cirurgia também. Não, com certeza. A cirurgia plástica é uma especialidade médica e de tal forma deve ser encarada com seriedade, a exemplo de qualquer especialidade de medicina, em que se cuida do corpo e existe uma interação de fatores, tem que haver seriedade na proposta. Durante um período até se vulgarizou muito em programas de televisão a cirurgia plástica como sendo procedimentos banais, e na realidade o paciente tem que ser estudado com cuidado na fase pré-operatória, na fase de consulta, tem que haver uma indicação precisa dos procedimentos, o profissional ele tem que estar habilitado, o paciente tem que procurar pesquisar sobre o profissional que vai atendê-la ou atendê-lo, tem que procurar se certificar se ele tem títulos ligados à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Pelo menos esse profissional foi submetido a avaliações e ele tem que frequentar congressos, ele tem que estar se atualizando, e com isso vai se minimizando muito, né, a condição profissional em relação a riscos. Doutora, assim, eu sei que, né, muitos dos jornais que a gente vê aí são sensacionalistas, né? Eles utilizam às vezes de uma situação que às vezes não foi um erro, foi uma fatalidade, mas a gente tem acompanhado alguns casos que têm acontecido de pessoas de não ter tido esse cuidado, né, de buscar realmente a clínica, conhecer a clínica que ela está visitando, conhecer o médico, ver se ele realmente é apto para aquele tipo de cirurgia. E a gente tem acompanhado alguns casos de pessoas que vêm a falecer mesmo, a morrer na mesa de cirurgia, né? Como que uma pessoa faz, que órgão ela busca para ela saber tanto da clínica, do médico, e qual caminho ela começa isso, buscar saber da pessoa que vai tratá-la? Geralmente o paciente, quando procura um cirurgião plástico, ele procura por indicação. Eu acho que ele não deve procurar pela propaganda pura e simples. Existem bons profissionais que aparecem e existem, infelizmente, profissionais não adequados que também aparecem. Então, quando geralmente há uma indicação, quer dizer, uma paciente que se submeteu a uma cirurgia com um profissional, essa paciente já passou pelo profissional, se deu bem com ele e geralmente faz a indicação. Um outro critério seria acessar o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, sbpc.com.br, e você coloca o CRM do profissional e ver se ele está titulado junto à sociedade. Entendi. Porque, infelizmente, tem colegas de outras especialidades que estão se arvorando na cirurgia plástica
e frequentemente nós temos tido esse tipo de problema. É importantíssimo que o paciente, quando ele chegue ao consultório, ele faça uma avaliação do nível de confiança que o profissional transmite. Isso é fácil de perceber. Você faz perguntas e vê se o profissional responde de uma forma segura ou se ele faz arrodeios em relação. Acho que o profissional que tem conhecimento da especialidade, ele vai se ater diretamente ao problema e ele vai transmitir essa confiança de maneira natural. Então, essa relação médico-paciente é extremamente importante. Da mesma forma na vida que a gente leva, um casamento, uma sociedade, se não houver confiança na mútua, não se vai para frente. E medicina não é diferente. Essa relação olho no olho do profissional é extremamente importante. O médico, por sua vez, ele tem que ter um quadro, estar a par de um quadro geral da saúde do paciente. Então, hábitos de vida, se o paciente é fumante, se ele é tabagista, se esse paciente tem algum passado de alguma doença mais séria, uma hepatite, uma insuficiência cardíaca, naquela população acima de 50 anos principalmente. Então, após uma avaliação rigorosa desse paciente, com eletrocardiograma, ecocardiograma, avaliação cardiológica pré-operatória, avaliação da função renal, avaliação da função hepática. Então, estando tudo bem, então se indica a cirurgia e o paciente, só aí nós vamos para um voo com o avião controlado. Entendi. Que a senhora sabe o seguinte, o piloto decola, se o avião tiver com defeito, vai ser difícil lá em cima resolver. Não adianta ele saber tudo, né? Porque ele na realidade, ele não está ali para ser o mecânico, ele é para pilotar, né? Com certeza. Então, se não tiver bom avião, não tem como fazer essa viagem. Não tem Se o piloto não checa esse aeronave antes, depois que decolar, então vai acontecer invariavelmente um problema, ou a probabilidade é muito maior de acontecer no intraoperatório principalmente. Daí a gente se depara com essas notícias desagradáveis na mídia, que infelizmente são exploradas do lado negativo, porque se fala muito dos malefícios e não se fala dos benefícios. O exemplo desse programa aqui, que a senhora convidou um profissional para se ater ao tema de maneira ampla. Não é? Então, essas iniciativas eu acho que são extremamente importantes, porque não são sensacionalistas, são iniciativas de informação ao público, que é muito importante, e em regra geral, o profissional tendo o cuidado necessário, fazendo um bom pré-operatório, essa cirurgia vai ser um sucesso. Vai ser. E vai beneficiar a pessoa que está buscando, com certeza, né, ou uma reconstrução, ou até mesmo a parte estética, né, uma correção, que talvez a pessoa não se sinta bem. Eu vi o senhor falando aí do fumante, né? A pessoa que fuma, quais são os requisitos que impediriam uma pessoa de passar por uma cirurgia, uma lipoaspiração, por exemplo? O grande problema é assim, o tabagista, o fumante, acima, esse paciente que tem 15, 20 cigarros ou mais dia, esses pacientes com a cronicidade, eles têm não só problema pulmonar, né, problema de restrição pulmonar, problemas de desenvolverem maior secreção pulmonar pós-operatória, mas eles têm também uma alteração microcirculatória, daqueles vasos que são microscópicos. E a pele, ela é o maior sistema do corpo, onde você tem os capilares, toda a microcirculação que passa pela pele. Então, essa pele desse paciente, esse paciente tabagista, ela vai reagir diferente do que um paciente que não é fumante. Entendi. Um paciente que não é fumante, ele tem muito mais probabilidade de se sair bem do que o tabagista. Por quê? O fumante, com essa alteração microcirculatória, ele tem mais facilidade de desenvolver necrose de pele, pequenas necroses, às vezes grandes necroses, que são alterações circulatórias, formam ferida, não cicatriza. Na cirurgia de face, no lift facial principalmente, o Baker, que é um cirurgião americano radicado em Miami, ele sempre fala que
o paciente que entra na clínica dele, tabagista, ele tem que ter certeza absoluta que ele tem que parar de fumar pelo menos 45 dias antes da cirurgia. Para quê? Não é o que já existe de problema reverta, mas pelo menos você não tem na vigência do ato operatório um paciente estimulando de maneira negativa a parte circulatória. Entendi. Então o fumante é um paciente que tem que ser visto com muito cuidado e se tem que se redobrar o cuidado e muitas vezes é melhor até nem fazer a cirurgia do que você induzir uma cirurgia e depois ter uma complicação mais grave. Não ter o resultado esperado, né? Exatamente. E quais outros pacientes, por exemplo, diabetes, a pessoa que tem diabetes, a pessoa que tem problema cardíaco, essas pessoas estão restritas também? Um paciente que tem problema cardíaco, esse já é uma contraindicação para qualquer tipo de procedimento. Porque o grande problema é assim, o paciente de cirurgia plástica estética, ele não é doente, né? Ele é um paciente de cirurgia plástica. Então, você levar um paciente para a mesa, operar, e esse paciente com risco cirúrgico alto, não justifica. Não justifica a gente levar um paciente para fazer um procedimento de cirurgia plástica e esse paciente, no pós-operatório, ir a óbito ou uma complicação grave. Então, não leva a absolutamente nada, nem satisfação pessoal do paciente, nem do cirurgião e nem de todo mundo que está envolvido. É um risco para ambos, né? Porque para o cirurgião é o risco de perder um paciente e o paciente perder a vida. Que não é nada agradável para um cirurgião plástico se deparar com uma situação dessa. Então, todos esses pacientes que têm problema circulatório, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, renal crônico, por exemplo, não tem indicação de lipoaspiração. Não se vai fazer porque com certeza vai haver complicações. E o diabético, existem algumas ressalvas. Hoje a maioria desses pacientes eles estão controlados, mas ele fica sabendo que vai fazer e ele tem um risco maior do que a população normal. Quer dizer, que não tem diabetes. Então, o paciente diabético é um paciente que ele responde também um pouco mais retardado do ponto de vista cicatricial. Então, esse paciente é um paciente que também a gente tem que ter um cuidado redobrado com ele. Então, a indicação da lipoaspiração no diabético tem que ser assim, muito bem indicada para que haja, digamos, benefícios. Né? Esse é o que a gente espera. Que é importante. Doutor, como que a pessoa planeja uma cirurgia? Né? Qual que é o procedimento? Quanto tempo leva desde a primeira visita? Agora, uma parte estética, né? Às vezes a pessoa ela quer realmente fazer uma lipoaspiração na barriga, na perna, né? Tem várias partes do corpo que ela pode fazer. Qual que é o procedimento, o caminho, desde a primeira visita? Quanto tempo isso leva até o dia da cirurgia? Numa cidade como São Paulo, a gente tem uma gama de laboratórios e nós temos uma rapidez muito grande de exames. Hoje as pessoas, quando decidem fazer, geralmente são executivos ou é uma dona de casa que está aproveitando julho, as férias das crianças e quer fazer um procedimento. Há condição de se preparar um paciente, em média, em torno de 5 a 7 dias, de fazer toda essa rotina pré-operatória, salvo se esse paciente tiver algum problema detectado nessa rotina pré-operatória, que ela é feita exatamente para isso. Então, uma vez se detectar alguma coisa, aí esses exames vão ser aprofundados, vão ser estendidos e aí não se faz a cirurgia. O paciente estando com todos os exames normais e apto a fazê-lo, em torno de 5 a 7 dias você pode programar uma cirurgia plástica. Desde o início da primeira consulta até o dia da cirurgia em si, né? Eu vi aqui que o senhor trouxe algumas amostras, né, de aparelhos que são utilizados para cirurgia lipoaspiração. E eu queria que o senhor me falasse um pouco, né? Eu sei que é uma cirurgia que tem que ter um cuidado antes da cirurgia, durante e principalmente pós-cirurgia. Né? Bispo Alisa, os tipos de lipoaspiração, nós temos a aspiração tradicional. Como é que é feito? Se faz uma injeção de uma solução que foi idealizada por um americano, chamada solução de Klein. Essa solução, ela tem adrenalina, que é uma droga que constricta ou comprime os vasos. Por que é feita essa injeção no tecido subcutâneo, onde se quer aspirar?
é exatamente para fazer a técnica tumescente, provocar um entumecimento dos tecidos, e a gordura vai sair com mais facilidade, e nessa área que está injetado o líquido, há uma vasoconstricção, então o hematoma pós-operatório é menor. Então esse seria a lipoaspiração com técnica tumescente. Se pode fazer simplesmente com o uso dessas cânulas. Por exemplo, uma cânula, ela com esse diâmetro aqui, ela é uma cânula que se usa com um tecido mais profundo. Tá. Ela está acoplada com uma seringa ou com uma mangueira siliconizada puxada diretamente para o aspirador. Tá. E aí, com movimentos suaves, nós vamos aspirando com a cânula de mais grosso calibre a parte mais profunda. Até se chegar na parte mais superficial da pele, com essa cânula aqui, que é uma cânula bem fina e que se pode aspirar os tecidos mais superficiais. Isso aqui é uma cânula que a gente aspira com mais delicadeza ainda e de maneira em que a gente promove um refinamento para evitar aquelas ondulações no pós-operatório, que são muito indesejáveis. E o cirurgião também não pode ficar aspirando o mesmo local, porque ele vai provocar um afundamento ali, um buraco. Entendi. Né, seria mais ou menos para os telespectadores entenderem. Então há uma necessidade em que se faça o procedimento de maneira delicada e uniforme, para que a gente consiga obter um resultado muito bom no procedimento. Esse mecanismo que o senhor usa, ele é usado tanto para uma, vamos dizer, uma cirurgia de barriga, uma de pescoço, ou são mecanismos diferentes? Uma pessoa que faz aqui a papa, né, do pescoço, ou que faz o braço, porque eu vejo que ele é comprido, né, doutor? Esse aqui, por exemplo, em termos de calibre, essa cânula ela seria utilizada para o pescoço, só que ela é pela metade. Pela metade, ela não entraria em termos inteira. De comprimento, a metade desse comprimento. Mas o calibre é um calibre fino para pescoço. Existe essa aspiração, que seria a aspiração tradicional, e existe outros métodos que existe com aparelhos, que é a vibrolipoaspiração, que também é uma outra forma de aspirar, em que a cânula é conectada a um aparelho e ele promove uma vibração. Ele quebra a gordura, principalmente na parte mais profunda. Com essa vibração há uma quebra dessa gordura e uma aspiração mais fácil. Entendi. Entendeu? Então é uma outra técnica que pode ser utilizada, tem suas indicações. E tem a ultrassônica também, é o aparelho acoplado com uma onda ultrassônica em que ela promove a quebra também, da mesma forma da vibrolipo. Ela quebra essa gordura e se aspira também de maneira mais fácil. A lipoaspiração ultrassônica tem grandes indicações, tem profissionais bem treinados para isso, mas ela tem que se ter um cuidado maior, porque esse meio precisa estar constantemente irrigado e essa cânula não pode ficar parada, sob pena de promover queimadura na paciente. Então, cada método ele tem os profissionais com a sua experiência, dizer que um é melhor do que o outro, não dá para se dizer. Um tem experiência com a técnica tradicional, outro com a vibrolipo, e outro com a ultrassônica. Cada um forma a sua experiência e tem os seus resultados. Pode acontecer do mesmo profissional saber trabalhar com as mesmas técnicas ou não? Sim, sim. Pode, né? Para a paciente, por exemplo, se ela quiser utilizar uma técnica, né? Ela pode buscar um especialista que tem as 3 técnicas e falar, eu gostaria dessa técnica de lipo. Isso seria o médico que vê qual que é a melhor ou a paciente que busca a técnica que ela acha que é a melhor? Hoje em dia, com o número de informações que se tem, a gente é muito frequente chegar uma paciente que ela já pesquisou o doutor na internet, né? Então ela chega já querendo indicar a técnica. Então, mas na realidade isso vai depender do cirurgião, né? Tem uns que usam até como merchan, diz, não, é que eu faço a vibrolipo e a vibrolipo é melhor. Não, na mão dele ele tem mais experiência com a vibrolipo e essa lipoaspiração ela pode ser tão eficaz quanto a técnica tradicional com seringa, como com a aspiração tradicional, com a vibrolipo ou com ultrassom. Então, em qualquer uma dessas técnicas, o cirurgião que está feito essa técnica, ele pode oferecer um bom resultado ao paciente.
Entendi. No sentido de recuperação, tem alguma diferença nas técnicas, na recuperação da pessoa? A lipoaspiração, por exemplo, tem uma coisa que nós não comentamos ainda, que é uma coisa que tem que ser colocada aqui, as alterações vasculares ou as complicações vasculares da lipoaspiração, que é a trombose venosa profunda e o tromboembolismo pulmonar, é chamada TEP, tromboembolismo pulmonar. Nós temos que fazer prevenção, principalmente pacientes que têm assim, tendência à obesidade. Quais os mecanismos de prevenção que se faz? No intraoperatório. No pré-operatório, se a paciente toma anticoncepcional, pedir para suspender o anticoncepcional 30 dias antes da cirurgia. Pesquisar se está fazendo uso de alguma medicação para regime, principalmente suspender essas medicações 15 dias antes. Durante a fase intraoperatória, ou seja, quando se está operando o paciente, tem que haver uma interação do cirurgião com o anestesista, para que esse anestesista hidrate a paciente, até promova durante a cirurgia, a gente até vai um pouco mais além, uma hiperidratação, para deixar esse sangue bem diluído. E daí a paciente usa meia elástica, e em alguns casos a gente indica uma coisa que chama heparina de baixo peso, são medicações em que elas vão deixar o sangue mais fino. E recomendação estrita, eu sempre falo para a paciente, você tem que me garantir, chamo a mãe, chamo o marido, chamo a própria paciente, você tem que me garantir que você vai tomar no pós-operatório em casa de 12 a 15 copos de líquido. Por quê? Essa hidratação é uma hidratação oral de 3 a 4 litros diários. Entendi. Porque quais são os grandes problemas do tromboembolismo? O paciente fica acamada, não se mexe muito, não toma líquido, e veio de anticoncepcional ou de algumas outras coisas, e aí aumenta a viscosidade do sangue, e aí é como a gente fala é como o diabo gosta, né? Tromboembolismo, e aí essa paciente vai para uma embolia pulmonar, que é um episódio, na maioria das vezes, quando se recorre a tempo, vai ao hospital, se detecta isso através de tomografia, ou às vezes de um ecocardiograma, se detecta, se faz o diagnóstico do tromboembolismo e já se inicia a hidratação adequada dessa paciente no hospital e tratamento com heparina para afinar o sangue. Certo. Mas sempre que possível que a gente possa prevenir de todas as formas a possibilidade de haver uma complicação dessa, eu acho que é extremamente importante e é o que a gente quer. Eu acho que a pessoa que vai para uma cirurgia dessa, ela tem que ser disciplinada, né, doutor? Saber que depois ela vai ter que tomar os cuidados devidos, até para que o resultado que ela foi buscar, que não depende só da cirurgia, depende do pós-operatório também, que ela vai ter que tomar os cuidados dela, porque na realidade, assim, nenhuma cirurgia faz milagre também, né, doutor? Não adianta fazer a cirurgia e continuar com a vida que a pessoa tinha antes, não ter os cuidados que ela vai ter, é um investimento que ela vai fazer também, né? Então não adianta a pessoa se iludir que só a cirurgia, o médico vai resolver todos os problemas dela. Ela vai ter que tomar todos os cuidados e evitar qualquer tipo de complicação também que possa haver depois dessa cirurgia, né? Eu tenho certeza que as pessoas em casa, às vezes elas precisam saber dos cuidados principalmente, né? Porque às vezes ela se aventura a fazer uma cirurgia, ela não sabe que o pós é algo muito preocupante, que ela tem que realmente dar uma atenção especial para o pós-operatório também. Olha, doutor, eu quero agradecer muito a sua participação. Eu sei que a gente ainda podia abordar tanta coisa, né, que dá para falar, que pode acontecer, que a pessoa pode buscar, mas o nosso tempo é curto, mas fica aí já ao vivo, um convite para o senhor voltar mais vezes, falar um pouco mais de outras cirurgias também corretivas. O senhor falou que, né, lida muito com pessoas que têm câncer de mama e faz recuperação também, né, desse seio. Então, para você que está em casa e quiser saber um pouco mais também, eu vou deixar os telefones de contato do Dr. Vandenberg. Você pode estar
fazendo um contato aí, você que quiser de repente saber um pouco mais, quiser passar por uma consulta mesmo, você pode ligar no 0 operadora 11 3253 6262, 0 operadora 11 3253 6262 e também 0 operadora 11 9975 1805. Tá aí na telinha, você pode anotar, tenho certeza que suas dúvidas vão ser esclarecidas mais ainda. Doutor, muito obrigada, viu? Que o senhor possa vir mais vezes, tá? Bom, Bispo Alice, eu agradeço demais aqui a oportunidade e realmente aqui a gente se sente em casa, né? A senhora é o tipo da apresentadora que deixa o convidado à vontade e a gente só lamenta porque só de lipoaspiração dava para se fazer uns 3 programas. 3 programas, é verdade. Mas estou à disposição, com certeza voltarei mais vezes. Obrigada, viu, doutor? Obrigado. Deus abençoe. Olha, que você possa, né, pegar essa dica e se preparar, você que tem um sonho, você que tem um desejo, e até mesmo pretende fazer uma cirurgia de correção mesmo, né, ou até mesmo de restaurar algo no seu corpo que precisa ser restaurado, que você possa buscar todas as informações e que essas dicas sejam importantes para você. Agora, olha, enquanto a gente vai se preparar aqui, porque daqui a pouquinho nós vamos para a hora da concordância, nós vamos estar clamando ao Senhor pelo